Hoje é o último capítulo da novela de Juízes. Então, podemos abrir lá no capítulo 21 para vermos como que termina essa história. Nos últimos meses nós vimos 300 anos da história do povo de Israel. Logo após a conquista da terra prometida, ali sob a liderança de Josué, nós vimos que Josué conquistou a maior parte da terra, mas após a sua morte, Israel precisava conquistar ainda alguns territórios e expulsar alguns inimigos ali da terra. E o livro de Juízes vai tratar sobre esse período. A gente viu aí 300 anos dessa história e nós vimos que eles falharam miseravelmente na tarefa de expulsar as nações estrangeiras. E nós vimos uma derrocada do povo de Deus. O povo de Deus que vinha de uma aliança que havia sido feita ali sob Moisés, povo que vinha de um renovo que haviam experimentado com o Senhor ali por meio das alianças, das aparições do Senhor no Monte Sinai, que haviam desfrutado ali da bondade do Senhor na conquista da terra e em tantos outros acontecimentos. A gente vai ver um povo que foi se afastando do Senhor, até que chegaram em um nível degradante que nós vimos aqui nas histórias dos últimos capítulos de Juízes. Eles foram tentando fazer as coisas sozinhos, foram tentando resolver os seus problemas sozinhos, se tornaram independentes do Senhor, adotaram os deuses das outras nações, adotaram o estilo de vida das outras nações. O coração deles já estava muito distante do Senhor e eles tentaram viver uma vida sem Deus. E nós vimos aonde isso terminou, como que isso terminou, né? Nos últimos 3 capítulos de Juízes, nós vimos uma história que é uma história só. Um levita e a sua concubina, onde eles foram dormir numa cidade de Israel chamada Gibeá, e ali naquela cidade, uns homens da tribo de Benjamim fizeram uma atrocidade, cometeram uma maldade terrível contra aquela mulher do levita, e o levita consentiu com aquilo. Nós vimos essa história no capítulo 19. Nós vimos que Israel, no capítulo 20, tentando disciplinar aqueles homens, tentando consertar esse grande mal que havia sido feito em Israel, causaram uma guerra e aí lutaram entre si ali, onde muitas pessoas foram mortas, e eles praticamente dizimaram a tribo de Benjamim. E agora a gente vai ver o desfecho dessa história no capítulo 21 de Juízes. Então vamos, Juízes capítulo de número 21, a partir do verso 1, diz assim: Ora, os homens de Israel tinham feito um juramento em Mispa, dizendo: Nenhum de nós dará sua filha em casamento aos benjamitas. O povo foi a Betel e ali ficaram à tarde diante de Deus. Levantaram a voz e choraram amargamente, e disseram: Ah, Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isto em Israel? Porque hoje falta uma tribo. No dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram: Quem de todas as tribos de Israel não compareceu à Assembleia do Senhor? Porque tinham feito um juramento solene: quem não comparecesse à presença do Senhor em Mispa, seria morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seus irmãos da tribo de Benjamim e disseram: Hoje foi eliminada uma das tribos de Israel.
como obteremos mulheres para os restantes deles? Pois juramos pelo Senhor que não lhes daríamos em casamento nenhuma das nossas filhas. E perguntaram: há alguma das tribos que não tenha comparecido à presença do Senhor em Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade tinha ido ao acampamento, à assembleia. Quando contaram o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade estava ali. Por isso, a congregação mandou para lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: vão e matem os moradores de Jabes de Gileade ao fio da espada, tanto homens como mulheres e crianças. É isto que vocês devem fazer: matem todos os homens, bem como todas as mulheres que não forem virgens. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que nunca haviam tido relações com homem algum, e as trouxeram ao acampamento em Siló, que fica na terra de Canaã. Então toda a congregação enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na rocha de Rimom. Eles fizeram uma proposta de paz. Foi nesse tempo que os benjamitas voltaram e receberam aquelas mulheres de Jabes de Gileade, que tinham sido conservadas com vida. Porém não havia uma para cada um deles. Então o povo teve compaixão de Benjamim, porque o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. Os anciãos da congregação disseram: como obteremos mulheres para os que sobraram, visto que as mulheres dos benjamitas foram exterminadas? Disseram mais: deve haver uma herança para os benjamitas que sobraram, pois nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém nós não podemos dar a eles as nossas filhas em casamento, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito o que der mulheres aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano há uma solenidade do Senhor em Siló. Siló fica ao norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lébona. Então deram uma ordem aos filhos de Benjamim, dizendo: vão e se escondam nas vias, fiquem vigiando. Quando as moças de Siló saírem a dançar em rodas, saiam das vinhas, e cada um agarre uma mulher para si. E então voltem para a terra de Benjamim. Quando os pais ou os irmãos delas vierem se queixar a nós, diremos: tenham pena deles, por amor de nós, pois na guerra contra Jabes de Gileade não conseguimos mulheres para todos eles. E vocês não as deram a eles, pois neste caso seriam culpados de quebrar o juramento. Assim fizeram os filhos de Benjamim. E dentre as moças que saíram para dançar, eles tomaram para si mulheres, conforme o número deles. Depois voltaram para a sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Pai, nós queremos te louvar e agradecer, porque o Senhor já tem estado aqui conosco, o Senhor já tem, ó Deus, tocado as nossas almas, tem tocado os nossos corações, o Senhor já tem, ó Deus, feito maravilhas em nosso meio. Eu quero pedir que o Senhor possa continuar falando conosco por meio da Tua palavra, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor traga palavras de vida aos nossos corações, o Senhor traga, ó Deus, palavras que possam, ó Deus, nos transformar nessa manhã. No nome de Jesus, que o Teu Espírito possa testificar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vocês já tentaram fazer alguma coisa que não sabiam fazer e acabou fazendo besteira? E aí, depois de fazer essa besteira, você tentou consertar essa besteira que você havia feito, e aí só piorou a situação? A gente passa por esses episódios, vira e mexe nas nossas vidas, não é? Eu, por exemplo, estava com uma cadeira quebrada lá em casa, e aí desmontei ela e dei para o pastor William soldar a base que tinha sido quebrada. Só que quando ele foi consertar o problema da base que estava quebrada, o gás do pistão da cadeira, que faz o amortecimento, acabou vazando. Então, consertou um problema, mas outro apareceu. Aí eu levei para casa,
ele me sugeriu de comprar outro pistão para arrumar a cadeira. Só que para trocar o pistão, precisa tirar a base, aonde ficam as rodinhas ali. E é um negócio difícil de fazer. E aí eu comecei a tentar tirar aquela base, precisa de bastante força, comecei a bater naquela base com um martelo, mas com uma proteção, e acabei estragando a base da cadeira também. Aí o resultado foi que eu tive que jogar aquela cadeira fora, e ela não prestou mais para nada. É isso que a gente acaba fazendo quando nós queremos resolver problemas que nós não somos capazes de resolver. Quando a gente quer ir além das nossas habilidades, ir além das nossas capacidades. E é isso que o livro de Juízes vai mostrar aqui, nesse capítulo 21. O livro de Juízes, como um todo, vai mostrar que nós não podemos viver sem Deus. Vai mostrar que Ele é a nossa maior herança. E que se não for pela graça dEle, que se não fosse pela graça dEle, nós já teríamos arruinado as nossas vidas. Israel estava num problemão aqui. Israel havia se tornado alguém pior do que aqueles povos que eles queriam expulsar da terra. Atrocidades estavam sendo cometidas em Israel. E eles estavam sofrendo com isso. E eles vão tentar resolver esse problema pelas suas próprias decisões, segundo a sua própria vontade. E a gente vai ver, como lemos aqui no texto, que isso só vai trazer mais problemas. Eles vão querer resolver um problema de pecado, cometendo outros pecados até piores do que aqueles que haviam sido cometidos. E a gente vai ver como que é impossível querer resolver os problemas do pecado sem a direção e a ajuda do Senhor, porque se nós fizermos isso, nós vamos apenas causar mais problemas, machucar mais pessoas e tomar decisões piores que vão trazer consequências ainda piores. Nós vamos tratar isso em 3 pontos nessa manhã. O primeiro, consequências de decisões tolas, está do verso 1 até o verso 7 do texto que nós lemos. No segundo, tentando resolver sem Deus, verso 8 até o verso 15. E o terceiro e último, hipocrisia e apostasia, do verso 16 até o verso 25. Consequências de decisões tolas. Bom, meus irmãos, o texto vai começar dizendo que os homens de Israel tinham feito um juramento, dizendo que nenhum deles poderia dar a sua filha em casamento aos benjamitas. Por que eles fizeram esse juramento? Porque ali no meio de Benjamim tinha acontecido uma atrocidade terrível. Os homens benjamitas tinham estuprado uma mulher até ela morrer. Eles tinham cometido um ato terrível, semelhante ao que havia sido cometido lá em Sodoma e Gomorra. Mas lá em Sodoma e Gomorra, o Senhor mandou fogo do céu, a cidade foi toda destruída. Só que isso agora está acontecendo no meio do povo de Deus. E aí Israel, no impulso, no calor do momento, decide então não dar as suas filhas em casamento aos benjamitas. A gente vai ver que vai acontecer uma guerra civil, como nós vimos no capítulo 20, né? O povo de Israel tentou aplicar uma punição naqueles homens maus, só que Benjamim, ao invés de entregar os homens para sofrerem uma pena, para sofrerem julgamento, eles decidem não, nós vamos defender os nossos cidadãos e vamos lutar contra as outras tribos de Israel. Então nós vemos uma guerra civil em Israel que aconteceu no capítulo 20. Benjamim contra as outras 11 tribos. A gente viu muita morte, a gente viu muita coisa acontecendo. Benjamim até que resistiu alguns dias, mas no final eles perderam a guerra. O que acontece depois da guerra é que os homens de Israel, inflamados pela vingança contra os seus irmãos, inflamados por uma justiça que era do seu próprio coração, não era a justiça que Deus queria, eles decidem então, depois de vencerem a guerra, eles decidem eliminar as mulheres, crianças e animais da tribo de Benjamim. O Senhor não havia ordenado que eles fizessem isso, o Senhor não havia pedido que eles aplicassem esse tipo de penalidade, o Senhor queria apenas que eles aplicassem a penalidade contra aqueles homens maus que haviam cometido aquela atrocidade em Israel. Mas eles, segundo a sua própria vontade, decidem matar mulheres, crianças e animais. E eles praticamente eliminam toda a tribo de Benjamim.
As únicas pessoas da tribo de Benjamim que sobraram foram 600 homens que haviam escapado da guerra que havia sido travada nos dias anteriores. Nós vimos que esses 600 homens haviam fugido e por isso eram os únicos homens que haviam sobrado na tribo de Benjamim. E aí o povo agora se reúne, no verso 2, eles vão a Betel, a casa de Deus, e ali eles ficam até tarde, levantam a voz e choram amargamente, dizendo: Ah, Senhor Deus, por que aconteceu isso em Israel? Porque hoje falta uma tribo. Eles estão chorando as consequências das suas decisões tolas. O Senhor não havia mandado eles matarem todas as pessoas da tribo, o Senhor não havia mandado eles exterminarem uma tribo de Israel, mas esses homens maus, esses homens que estavam com o coração longe de Deus, fizeram isso pelo seu próprio coração, pela sua própria raiva, pela sua própria vingança. E agora eles estão chorando, eles colocam diante de Deus, vão na casa do Senhor e levantam a voz e choram, perguntando por que está faltando uma tribo. Ora, está faltando uma tribo porque vocês decidiram tomar esse caminho. Aí o verso 4 vai dizer que no dia seguinte eles se levantam, edificam um altar, apresentam holocaustos, ofertas pacíficas, e a gente fala, e a gente pensa, olhando para esse texto, opa, agora eles estão colocando o coração diante do Senhor, eles vão tomar boas decisões daqui em diante. Eles vão corrigir o problema de uma maneira sábia. Eles vão corrigir a rota. Israel estava indo por um caminho de apostasia, de depravação, de pecado, mas agora não é? Agora vai dar tudo certo. Eles estão colocando de fato diante de Deus. E aí, não é nada disso, meus irmãos. Olha o que diz o verso 5. Quem de todas as tribos de Israel não compareceu à Assembleia do Senhor? E aí eles haviam feito um juramento diante deles próprios, de que quem não comparecesse à presença do Senhor ali na Assembleia seria morto. E aí o texto vai dizer, no verso 8, há alguma das tribos de Israel que não havia comparecido à presença do Senhor em Mispa, e eis que ninguém de Jabes de Gileade tinha ido ao acampamento e à Assembleia. Sabe, meus irmãos, esses próprios homens aqui haviam destruído a tribo de Benjamim. Por pura sede de vingança, no calor da batalha, eles resolvem matar todo mundo. Eles próprios é quem haviam feito um voto tolo, dizendo que não dariam as suas mulheres em casamento aos benjamitas. Então agora eles têm um problema para resolver, consequência das suas próprias decisões. E aí a gente vai ver que eles vão praticar rituais religiosos. Eles vão à casa de Deus, eles choram, oferecem ofertas, holocaustos. E a gente fica com a expectativa de que algo bom vai acontecer a partir de agora. Mas não. O coração deles está totalmente longe do Senhor. Eles se corromperam ao longo de 300 anos. Então a apostasia em Israel vai ser retratada de uma maneira chocante aqui no último capítulo de Juízes. O que nós entendemos nesse primeiro ponto é que é possível chorar diante de Deus, é possível ter sentimentos, emoções na casa do Senhor, mas o coração está totalmente secularizado, totalmente afastado do Senhor. Em nenhum momento eles consultam o Senhor, em nenhum momento eles pedem a ajuda do Senhor para resolverem a situação em que eles próprios haviam se colocado. Sabe, meus irmãos, qual que era a decisão mais sensata a se tomar aqui? Ora, tem 600 homens da tribo de Benjamim que fugiram, mas nós fizemos um voto tolo dizendo que não daríamos as nossas mulheres e as nossas filhas em casamento para esses homens. Qual que é a decisão sensata aqui? Vamos nos arrepender do nosso voto tolo? Vamos oferecer sacrifícios, ofertas, se arrepender diante do Senhor, pedir que o Senhor nos perdoe, e vamos tentar reconstruir a tribo de Benjamim, vamos dar as nossas filhas em casamento para esses homens, e vamos deixar que a tribo de Benjamim se reconstrua. Eles poderiam voltar atrás do seu voto tolo, mas eles não consultam o Senhor, eles decidem tomar a decisão por si próprios. E aí eu vou para o segundo ponto, tentando resolver sem Deus, que está exatamente do verso 8 até o verso 15.
Então eles se perguntam: alguém não compareceu à assembleia que tinha sido feita antes da guerra? Porque eles tinham feito uma assembleia em Israel, tinham juntado todas as tribos para decidir o que seria feito contra Benjamim. E aí eles se perguntam ali e identificam que uma cidade não compareceu àquela assembleia, uma cidade chamada de Jabes de Gileade. Eis que ninguém de Jabes de Gileade tinha ido ao acampamento. E aí eles fazem uma contagem ali com o povo e eles percebem que Jabes de Gileade não estava ali. E aí, meus irmãos, agora eles tomam uma decisão terrível. Uma decisão que mostra como eles estavam longe de Deus. Mesmo estando na casa de Deus, oferecendo sacrifícios, oferecendo holocaustos, sentindo emoções, até chorando, o coração deles estava totalmente distante de Deus. Olha a decisão que esses homens tomam para resolver o problema que eles mesmos haviam criado. Eles decidem o seguinte: vão e mandem para lá 12.000 homens dos mais valentes e ordene eles dizendo: matem os moradores de Jabes de Gileade ao fio da espada, tanto homens como mulheres e crianças. Isso é o que vocês devem fazer. Matem os homens e as mulheres que não forem virgens. E aí eles acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que nunca haviam tido relações com homem algum, e as trouxeram ao acampamento em Siló, que fica na terra de Canaã. Então toda a congregação enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que haviam fugido, aqueles 600 que fugiram da guerra, uma proposta de paz. Benjamim, é o seguinte: a tribo de vocês era para ter sido extinta, mas nós temos compaixão de vocês. Esses 600 homens que estão escondidos podem voltar. Nós temos aqui 400 mulheres virgens que vão servir de mulheres para esses homens, para que vocês possam reconstruir a tribo de Benjamim. Eles que haviam extinguido a tribo, eles que haviam matado as mulheres da tribo de Benjamim, eles que haviam causado o problema. E se você bem lembra, como que começou tudo isso aqui? Porque uma mulher foi violentada pelos benjamitas. Uma mulher foi violentada, foi forçada pelos benjamitas. Agora, como que Israel, sem Deus, com o coração longe de Deus, tentando resolver um problema sem pedir orientação a Deus, o que é que eles fazem? Temos uma brilhante ideia. Vamos matar uma cidade inteira dos israelitas que não compareceram à assembleia, mas nós vamos pegar 400 mulheres virgens desse povo, vamos forçar elas a se casarem com homens desconhecidos. A proposta de paz desses homens que não têm mais Deus no coração, meus irmãos. Foram 300 anos se afastando do Senhor sistematicamente, geração após geração. E agora eles são capazes de chorar diante do Senhor, mas não pedem a orientação a Deus. Não se arrependem dos seus pecados, pelo contrário, continuam tentando resolver pecados que eles cometeram, cometendo pecados ainda piores. O texto diz que eles tiveram uma compaixão, não é? No verso 15. Então o povo teve compaixão de Benjamim, porque o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. Porque, meus irmãos, se você for parar para analisar, esses homens aqui, eles estão tão distantes de Deus, eles estão, com o coração tão longe de Deus, que eles não têm escrúpulos de matar toda uma cidade que era inocente, eles não haviam feito nada. Uma cidade dos seus irmãos. Jabes de Gileade era uma cidade de Israel. Eles apenas não haviam comparecido à assembleia. E eles decidem eliminar essa cidade, pegar essas 400 mulheres e forçá-las a casarem com esses homens desconhecidos. Ou seja, esses homens não têm escrúpulos. Mas o texto diz aqui no verso 15 que eles têm compaixão pela tribo de Benjamim.
Como que esses homens tão maus podem ter compaixão, sendo que eles haviam guerreado, quase eliminado a tribo, e agora eles estão cometendo essa maldade? Porque mesmo no coração desses homens terríveis, desses homens maus, qualquer fio de esperança, qualquer fio de bondade, qualquer fio de compaixão que possa aparecer, meus irmãos, é uma obra do Senhor. No verso 15 está dizendo que eles tiveram compaixão de Benjamim porque o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. A ideia é que o Senhor não queria que Benjamim fosse eliminado. E mesmo esses homens quase eliminando a tribo de Benjamim, o Senhor ainda envia um fiozinho de compaixão no coração deles, para que eles pudessem ter compaixão de Benjamim e que Benjamim não fosse eliminada. Mas a ideia do Senhor não era que eles matassem outra cidade, sequestrassem essas mulheres e dessem elas como mulheres para esses homens aqui. Não. Mas o Senhor queria poupar Benjamim. Só que esses homens estão fazendo tudo errado. Na tentativa de resolver o problema da extinção de uma tribo que eles mesmos criaram, eles saem fazendo coisas piores. E é isso que dá a resolver, ou tentar resolver, problema do nosso pecado sozinhos. A gente acha que vai dar conta de resolver, meus irmãos, quando a gente faz um monte de besteira sozinho. Mas a verdade é que sem Deus, nós acabamos tomando decisões piores. Sem Deus, nós acabamos machucando mais pessoas, cometendo mais pecado, causando mais estrago. Quem nunca se viu numa situação dessa? Fez algo ruim, fez algo péssimo, algo que desagradou ao Senhor e que machucou outras pessoas. E aí qual que é o primeiro impulso da gente? Beleza, eu vou tentar resolver essa situação, mas eu vou resolver sozinho. Às vezes a gente se sente envergonhado, a gente não quer envolver outras pessoas, a gente se sente até incapaz de buscar ao Senhor ajuda, de pedir ao Senhor que nos ajude a resolver o problema que nós mesmos criamos. Tem muita situação que a gente comete que nós temos vergonha mesmo de contar para as outras pessoas e de até mesmo expor ao Senhor, colocar o nosso coração diante do Senhor e pedir ajuda ao Senhor. Só que se a gente toma esse rumo, meus irmãos, de tentar resolver as nossas lambanças sozinhos, nós vamos causar mais problema, nós vamos machucar mais pessoas, nós vamos cometer mais pecado, nós vamos piorar a situação. Quando nós tentamos resolver sem Deus. E é isso que está acontecendo aqui no texto. Eles estão longe de Deus, eles estão distante de Deus. Então, o primeiro impulso deles é resolver a situação sozinho. E aí eu vou para o meu terceiro e último ponto. Hipocrisia e apostasia, que está justamente do verso 16 em diante. Não satisfeitos em cometerem aquela maldade contra a cidade de Jabes de Gileade e contra aquelas 400 mulheres, ainda está faltando 200, lembra? São 600 homens de Benjamim que escaparam. Eles têm 400 mulheres, agora estão faltando 200. E a gente já viu que esses homens têm ótimas ideias, não é? Para não dizer o contrário. O texto continua no verso 16. Os anciãos da congregação disseram: como obteremos mulheres para os que sobraram, visto que as mulheres dos benjamitas foram exterminadas? E disseram mais: deve haver uma herança para os benjamitas que sobraram, pois nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não podemos dar a eles as nossas filhas em casamento, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito o que der as mulheres aos benjamitas. Quanta hipocrisia, não é, meus irmãos? Eles querem resolver o problema que eles mesmos causaram, mas não querem colocar o deles na reta. A gente não pode oferecer as nossas filhas, não podemos dar mulheres aos benjamitas, porque nós mesmos definimos, nós mesmos colocamos uma regra e fizemos um juramento segundo o nosso coração: maldito o que der mulher aos benjamitas. Quanta hipocrisia, quanta apostasia. E aí eles pensam
ótima ideia, para não dizer o contrário, porque na verdade é uma ideia terrível. É uma ideia que vai causar mais dor e mais sofrimento. E eles decidem o seguinte, no verso 19: eis que de ano em ano há uma solenidade do Senhor em Siló, ou seja, uma festa acontece na cidade de Siló. Siló fica ao norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho que vai de Betel a Siquém, ao sul de Lébano. E aí eles deram uma ordem aos filhos de Benjamim, para aqueles 200 que estavam sem mulher. Eles falam o seguinte: vão e se escondam nas vinhas, fiquem vigiando. Quando as moças de Siló saírem a dançar em rodas, saiam das vinhas e cada um agarre uma mulher para si. Então voltem para a terra de Benjamim. Quando os pais ou os irmãos dessas mulheres vierem se queixar a nós, nós diremos: tenham pena deles por amor de nós, pois na guerra contra Jabes de Gileade nós só conseguimos 400. Não foi possível arrumar 600 mulheres virgens. E vocês não podem dar elas em casamento, porque senão vocês iriam quebrar o juramento tolo. E assim os filhos de Benjamim fizeram. E aí as moças saíram para dançar naquele dia de festa. Moças inocentes, em uma situação totalmente vulnerável. E aí eles vão e sequestram 200 moças e levam elas embora para a casa deles e tornam aquelas mulheres esposas. Cada um voltou para a sua herança, reedificaram as cidades, habitaram nelas. E os filhos de Israel também partiram dali, como se nada tivesse acontecido, como se nenhuma maldade tivesse sido cometida. Cada um foi para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Porque naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais certo. Está faltando 200 mulheres, não tem mais cidade para destruir, porque o restante das tribos todas compareceram à assembleia. E aí eles tomam essa decisão terrível. Tem uma festa que acontece de ano em ano, onde as mulheres saem para dançar. Povo de Deus, uma festa ao Senhor. Mas tem umas mulheres ali desprevenidas. Vocês podem sequestrar essas mulheres quando elas estiverem vulneráveis, vocês podem levar elas para casa, tomá-las por esposa, e quando a família delas vier reclamar, porque com certeza vai vir gente reclamar, não é? Como que 200 mulheres vão ser sequestradas em uma festa, no meio do povo de Deus, e vai ficar por isso mesmo? Claro que não. Os pais, os irmãos dessas mulheres vão vir e vão tentar guerrear. E quando eles vierem, a gente vai apelar para o lado emocional, a gente vai dizer: tenham pena de Benjamim. Nós fizemos a besteira de matar as mulheres benjamitas e agora a gente tem um problema para resolver. Então, deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Vamos prevenir a extinção de Benjamim. Quanta hipocrisia, não é, meus irmãos? Uma guerra que começou porque uma mulher foi violada e forçada por homens maus. E agora esses homens que levantaram essa guerra por causa dessa mulher, decidem pegar outras 600 mulheres, sequestrá-las e forçarem a se casar com homens desconhecidos. Se eles acharam aquilo que foi cometido contra a mulher do levita, no capítulo 19, terrível, uma abominação em Israel, por que eles estão fazendo a mesma coisa aqui? Porque esses homens estão longe de Deus. Porque o seu coração se apostatou. São 300 anos adorando os deuses das outras nações, adotando o estilo de vida das outras nações. De povo de Deus aqui, meus irmãos, eles só têm o nome. Eles poderiam evitar tudo isso tomando a simples decisão de se arrepender do voto tolo e de permitir que os benjamitas encontrassem mulher dentre o povo de Israel, de forma consentida. Mas não.
eles estabelecem uma regra por si próprios: maldito o que der mulher aos benjamitas. Esses últimos capítulos de Juízes escancaram a apostasia do povo de Deus. Só levam o nome de filhos de Deus, mas o coração, meus irmãos, está longe. E a prática deles mostra isso. Será que tem isso hoje em dia? Será que tem filho de Deus coando o mosquito e engolindo o camelo, como diz Jesus? Se revoltando com uma coisa, mas cometendo outras 1000 vezes piores. No caso aqui, 600 vezes piores do que aquela que foi cometida, que eles se indignaram? Com certeza tem, meus irmãos. No meio do povo de Deus, ainda hoje, esse problema não é exclusivo dos juízes. A gente ainda tem muito pecado sendo cometido no meio das igrejas, no meio do povo de Deus. A gente ainda tem muita hipocrisia, a gente ainda tem muita apostasia. Muita gente que a gente vê aqui chorando, como eles aqui, na casa de Deus. Betel significa literalmente casa de Deus. E tem muita gente que está lá chorando e está oferecendo o holocausto, o sacrifício, mas está aprovando vários tipos de atrocidades que estão sendo cometidas no meio do povo de Deus. Está participando disso, está votando favoravelmente no conselho da igreja, para que esse tipo de coisa seja abafada, seja colocada para debaixo do tapete. E se alguém vier reclamar, a gente faz aquele jogo de emoções. Fala que não, que é para um propósito maior, é para a vontade de Deus. Essa era a vontade de Deus, que essas 600 mulheres fossem sequestradas, não é? Claro que não, meus irmãos. O Senhor não aprovou nada disso. O Senhor não corroborou com nada disso. Pelo contrário, o escritor de Juízes está querendo mostrar exatamente aonde nós podemos chegar ao abandonar Deus. Mesmo que nós levemos o nome, mesmo que nós cumpramos os rituais, se o nosso coração se afastar do Senhor e nós dermos lugares às nossas ambições, aos nossos desejos, nós também tomaremos decisões e ações tão tolas quanto o povo de Israel aqui está tomando no livro de Juízes. Essa história está querendo mostrar que sem Deus nós perdemos a nossa humanidade. Nós nos desumanizamos ao nos afastarmos do Senhor. Quanto mais distante do Senhor, mais desumanos nós nos tornamos, como o povo de Israel aqui está se tornando. Piores do que aqueles povos que eles queriam expulsar. Piores do que animais. A verdade é que o que nos faz humanos, o que nos faz ter compaixão um pelo outro, o único fio de compaixão que é demonstrado aqui no texto, que é quando esses homens olham para a tribo de Benjamim e falam: nós não podemos extinguir eles, nós temos que ter compaixão deles. O único fio de compaixão, o único sentimento, pequeno sentimento de humanidade que acontece aqui no texto, que é o que nos faz ter compaixão um pelo outro, respeitar as outras pessoas, é justamente o fato de que nós somos a imagem e semelhança de Deus. É o fato de Deus agir aqui, pelo menos minimamente, no coração desses homens, que faz eles terem um pouco de compaixão. De maneira que, quanto mais imagem de Deus nós formos, mais humanos nós nos tornamos. E quanto menos imagem de Deus, ou seja, quanto mais distante de Deus, quando o nosso coração estiver mais longe do Senhor, mais desumanos, mais animalescos serão as nossas atitudes. Assim como esses homens tomam aqui nesse texto. A partir do momento que nós vamos deixando essa imago Dei, essa imagem de Deus de lado, e nos tornando
esse tipo de animais. Porque o que nos distingue de toda a criação, né? O que nos distingue de todos os animais que foram criados, é justamente que nós temos a imagem de Deus. Os outros animais criados não têm a imagem de Deus. Lá em Gênesis não diz que eles receberam a imagem e a semelhança de Deus. O único que recebeu isso foi o ser humano. E à medida que a gente se afasta dessa imago Dei, dessa imagem de Deus, nós nos tornamos como os animais, ou até piores do que eles. Ou seja, nós nos desumanizamos. Quanto mais longe dessa imagem de Deus, mais nós respondemos aos impulsos e desejos fisiológicos. Impulsos e desejos que o nosso próprio coração gera, como animais mesmo. Nós vamos fazer aquilo que nós temos necessidade, que o meu fisiológico manda, sem misericórdia, sem compaixão, sem piedade. É isso que está acontecendo aqui no texto. 300 anos longe de Deus, esses homens se tornaram em animais. Israel, no fim do livro de Juízes, comete todas essas atrocidades e vão para casa. Cada um para a sua herança, cada um para a sua cidade, para a sua tribo. É o que o texto diz no final. Interessante. Eles voltam para a sua herança. Cada um aqui quer a sua herança. Herança essa que o Senhor deu para eles. Quando o Senhor tirou eles do Egito e deu para eles uma terra, a ideia é que eles tivessem de fato um lugar para viver, mas qual que é a grande questão, a chave da questão aqui, de ter uma terra, de ter uma herança? Não é que aquela terra seja a herança, é que o Senhor é a herança. O Senhor é quem deveria ser a herança desse povo, e não a terra. Mas eles, assim como nós, queremos só os bens do pacto, não é? Do pacto que havia sido feito com Deus. Olha, eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo, vocês vão me servir, vocês serão luz para as nações, a prática de vocês vai ser totalmente diferente. Quando as pessoas se relacionarem com vocês, elas vão perceber que vocês são diferentes, isso vai apontar para Deus. Mas eles não querem nada disso. O que eles querem? Opa, se nós servimos esse Deus, nós vamos ganhar a terra prometida, nós vamos ganhar uma herança. É isso que eles estão fazendo aqui. Não importa a opinião de Deus, não importa o que Deus quer que nós façamos. Vamos tomar as nossas próprias decisões. E Deus? A gente fica aqui com a herança que Ele deu para a gente. Depois de tudo isso, meus irmãos, você deve estar se perguntando, como o Senhor não destruiu esse povo? Porque quando isso aconteceu em Sodoma e Gomorra, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Por que o Senhor não destruiu agora Israel? Depois de 300 anos se afastando dele, cometendo atrocidades piores do que as que foram cometidas lá em Sodoma e Gomorra. Às vezes no seu coração você está assim, Deus tinha que ter destruído esse povo mesmo. Eu te respondo. Graça. Misericórdia. Foi por isso que Deus não destruiu esse povo. Aqui é a graça de Deus sendo expressa de uma maneira que para a gente é até difícil entender. Porque por nós, se você fosse Deus, você tinha destruído Israel. Mas quanto mais escura é a história, mais a graça de Deus pode resplandecer naquela história. Deus prometeu preservar um povo para si, por graça, por misericórdia. E é por isso que Ele não destrói Israel. E desse povo aqui, vai vir muita gente boa. Até aqui no livro de Juízes tem gente boa também.
Sabe quem vive nesse tempo aqui? Boaz e Ruth, que com a sua relação amorosa vão dar origem a Davi, Jesus. Tem gente boa aqui nesse meio também. Não é só gente ruim, não. E a graça de Deus preserva esse povo. Mas o livro termina com a seguinte frase, uma frase que é repetida durante o livro. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. O livro termina apontando para a necessidade de um rei, que é o que vai acontecer justamente posteriormente aqui, não é? O próximo livro é 1 Samuel e eles vão arrumar um rei para si. Só que a gente vai ver que esses reis também não vão adiantar de nada. O povo vai continuar pecando, vai continuar fazendo besteira. Porque, na verdade, o que o livro de Juízes está querendo dizer é que somente um rei santo poderia mudar o rumo do povo de Deus. Esse rei não foi Davi, não foi Saul, não foi Salomão. Esse rei deveria ser alguém que não precisasse mentir como Eude, um dos primeiros juízes. Que não fosse hesitante e ambicioso como Gideão, nem tolo e impulsivo como Jefté. Alguém que não desprezasse a vocação divina como fez Sansão. Esse rei deveria ser um rei santo, que não se importasse em ser chamado de maldito, como o povo de Israel aqui. Maldito o que dera a sua mulher aos benjamitas. Tem uma frase lá também em Deuteronômio 21, 23, que diz: maldito o que for pendurado no madeiro. Mas o rei de Israel não deveria se importar em ser chamado de maldito. Um rei que, além de ensinar a vontade de Deus, escrevesse essa vontade, essa lei, nos nossos corações. Um rei que lideraria pelo exemplo. E que, além disso, nos daria um Santo Espírito para nos convencer dos nossos pecados e nos mover ao arrependimento, coisa que esses homens não fizeram. Esse rei tem nome. Graças a Deus que eu e você não vivemos no tempo dos juízes. Graças ao Rei Jesus, nós podemos nos arrepender dos nossos pecados. Graças ao Rei Jesus, nós podemos buscar ajuda para resolver as enrascadas que nos metemos. Graças ao Rei Jesus, nós podemos confiar que nós nos tornaremos mais humanos, mais parecidos com Ele, ao invés de irmos na direção contrária, da impiedade, da injustiça, da maldade e da violência. Se não havia rei em Israel no tempo dos juízes, hoje nós podemos nos regozijar e se alegrar, porque nós temos um rei eterno que nos ama. Amém? Senhor, eu quero, juntamente com os meus irmãos, orar nessa manhã, Pai. Primeiramente, reconhecendo que injustiça e violência não acabou no tempo dos juízes, mas que acontece também no nosso meio. E para mudar, nós precisamos primeiro reconhecer, Pai. Reconhecer que precisamos da Tua ajuda. Reconhecer que sem Ti nós não podemos resolver os problemas em que nós mesmos nos metemos, Pai. E diante disso eu quero pedir, Senhor, a Tua ajuda. O Teu Espírito nos convence do pecado, nos convence dos nossos erros, o Teu Espírito nos move em direção ao arrependimento, em direção à mudança de rumo, Pai. E é este Espírito que eu peço a Ti nessa manhã. Eu sei que Ele habita em nós, eu sei que Ele mora em nós, e eu quero Te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor possa nos tornar cada dia mais parecidos com o Teu Filho, com a Tua imagem e semelhança.
prevenindo que nós nos tornemos como animais, prevenindo que nós nos desumanizemos, prevenindo que nós, ó Deus, tomemos decisões tão tolas a ponto de machucar outras pessoas, de causar esse tipo de dano a outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos previna de tomar essas atitudes e de seguir nessa direção. E obrigado porque nós temos um Rei que nos perdoa, que nos ensina, um Rei, sobretudo, que nos direciona a um caminho melhor. Muito obrigado pelo Teu Filho Jesus. Amém.